Bom, pessoal, vamos lá, vai. Gravando o celular aqui de pé aí, mais rápido mesmo. Eu vejo muita gente, né, comentando aí, falando que sabe, que diz, que luta, que é, que não é, que faz, que acontece, e etc, e etc, etc. Só que é o seguinte, os pormenores da vida, cara, vou falar que ela surpreende, viu? Do nada você vê uma situação que você fala, e agora? Tentando apoiar aqui o aparelho. Então assim, o vídeo curto, o vídeo aqui simples para explicar, a melhor coisa é vocês não usarem o que vocês têm aí de uma forma que, eu tô acostumado, eu enfrento vários leões dentro do dojo, ou não, porque eu sei minha arte, minha técnica, eu aprendi dentro de uma boa arte marcial, com um bom budô, que a pessoa vai segurar bem forte, ela vai me atacar dando 3.000 piruetas, ou vai ser o meteoro de Pégaso. Olha, tudo é muito complicado até você enfrentar um louco, ou um doido, ou alguém com algum problema de cabeça. Eu vi uma cena hoje e um cidadão parou do nada falando que, pô, que legal, olha, outro dia, uma ocasião aqui, eu peguei um colega, deixei ele me finalizar pra falar, vai, finaliza aí, vai, você conseguiu finalizar um cara de preta de jiu-jitsu. Aí ele saiu todo posudo, e aí eu tô passando aqui, fazia um tempo que eu não via essa situação aqui, foi justamente nesse pedaço aqui, e aí nunca mais eu encontrei, aí dei um nome lá, é um nome parecido com um jogador de futebol. Olha, ó, a gente pensou até que fosse esse jogador de futebol aí. Eu falei, a gente desconhece, né? Aí o cara juntou falando que era de maçonaria, e depois que a família falando de Deus. Aí eu até falei por alto ali, tinha mais gente também que dava uma opinião ou outra pra ele. Eu falei, realmente você ficar com Deus é bem melhor, né? Se a ele aí, que melhor caminho. Aí do nada o cara falou assim, não, desculpa, é só um desabafo, eu sou esquizofrênica. Tiraram minha carta de motorista, de carro, de moto, não sei o quê. Eu falei, caramba, eu pensei comigo, esse louco vai fazer alguma besteira aqui do nada, né? Então, ou seja, são situações, aí eu já tava pra ir embora, já tava pegando meu cachorro, tinha que sair fora. Então são situações que a gente vê que você fala, ó, do nada é um piscar de olhos, o cara pode estar saindo na mão contigo. Então eu fico vendo essas pessoas que daí de dentro do Aikido, por exemplo, que pô, o Tori tá dando o corpo mediante a técnica que o Nage tá falando. Então, ou seja, o negócio é pré-combinado para aquilo. Mesmo se não for combinado, se for num Dilvazar ou se for no Randori, poxa, nós estamos tendo respeito ao nosso colega de treino. Então você não precisa meter a muqueta ou pegar a técnica e enfiar a cara da pessoa no chão, você tem que mostrar. Na hora que ela saiu, pô, ó, pega um katatê aí, faz firme, porque se for na rua, né, você precisa treinar a sério. Na penúltima escola aí dos Reis da Cocada Preta aí, muita técnica, muito bacana. Apesar de que já me disseram que no Japão também tá rolando isso, que você vai e segura com firmeza, mas não para travar, para a pessoa poder fluir, treinar a técnica, e tudo bem. Dá para fazer isso mediante as técnicas do Aikido, durante o treino. Você deixar pegar, mas não firmar, né? Ou deixa firmar, mas não travar. Vamos dizer, vai, 3 etapas. Pegar é uma coisa, pegou, mas não sabe qual é que é. Firmou, mas deixou o colega treinar e travando e impedindo tudo, né? Então eu fui sempre acostumado desde cedo, era o Aihame até Katate Tori, travando. Então você vê, pra quem tava lá na branca não entendia nada, o cara já tomava uma primeira travada ali e você falou, ó, sai daí. E aí tinham sei lá quantas técnicas só pra faixa amarela, né? E
que foi imposto lá pelo Instituto Takemushi quando eu comecei, que era com esse pessoal. Hoje acho que da Ikikai já é mais padronizado para todo mundo, legal, acho bacana, tem que seguir um padrão mundial, né? Só que acho que dava até quase a faixa verde só para você pular para a faixa amarela. Ou pelo menos o da amarela ou da roxa, vocês podem ter certeza que era tudo junto, Omotei, Urai, etc. Então, assim, não se esquecer disso. O teu parceiro tá colaborando contigo, né? Ele tá te doando, tá te cedendo. Aí eu vou trocar de arte, vou falar... O cara imobiliza todo mundo no Aiki Jujutsu, ou no Jujutsu, ou no Jiu-Jitsu, né? 3 artes aí diferentes. Beleza, cara, bacana. Ou o boxeador lá, o cara é mais rápido, tá, pô, legal. Tem coisas que você tem que mostrar pra valer mesmo, e tem coisas que você tem que fazer mediante o controle pra não realmente matar o teu oponente, não chegar a lesioná-lo de uma forma que você fala, poxa, lesionei o colega, você errou, né? Você não teve o Aiki, né? O sentir o teu adversário ali. Você se preocupou só com a técnica e um abraço, né? Então você não pode ficar pagando sapo, aí falam mal pra caramba. Já vou juntar aqui, sei lá qual o título que eu vou pôr aí do vídeo aí, enfim. Já tô bolando aqui, mas tudo bem, vamos dizer que falar é fácil, mas na real é outro. Né? Então assim, pô, não, o Bruce Lee era uma farsa, né? E aí, Bruce Lee era uma farsa e não sei o que, só que assim, você ia lá e fazia o que ele fez, você pegou o último livro dele lá, que era o tal do Jeet Kune Do, que, mas o cara copiou, sei lá, tá, mas e aí? Se o cara quis copiar porque ele quis demonstrar a parte teórica, é uma coisa, agora na parte prática, tá lá os exercícios, segue lá, caramba, tem aí, né, Bruce Lee ultrapassado, então, assim, segue lá o cara, vai lá ver, se você conseguir passar tudo porque ele fez, aí você pode falar se aquilo funciona ou não. Agora, se mesmo assim, ele falou coisas e fez que você acha que seja ruim, mas ele conseguia aplicar aquilo efetivamente em cima de qualquer arte, então você não pode ficar falando porque nunca mais teve ninguém, aí você não pode ficar falando, né? E outra coisa, como eu disse, pô, pelo teu colega dentro do seu dojo, do seu local de treino, é uma coisa, né? Você tem que ter o respeito com ele ali, você tem que olhar, prestar atenção no que ele está fazendo, ele vai estar evoluindo quando ele estiver sofrendo a técnica, né? Ou até mesmo apanhando o que fosse. Então, eu vi aí recentemente aí o Jack Paul aí, né, que apanhou aí, tomou a sovinha aí de luta dele, quebrou o maxilar e tal, abusado pra caramba o rapaz, mas ele tava lá, né, meu? Pra mim o Tyson lá foi, pra mim foi armação aquilo ali. Eu acho que o Tyson, trocar os nomes aqui pra ver se o negócio não bloqueia ainda nada, mas acho que ele se segurou, né? Pra mim a realidade é essa, só que enfim, saiu com o maxilar quebrado, né? Tem coisas que o tete a tete é diferente. Por que tudo isso, né? Porque o maluco que tava lá na praia chegou do nada e falou isso, pô, sou um esquizofrênico e eu imobilizei uma pessoa, eu já lutei MMA, eu fiz jiu-jitsu, eu fiz muay thai. Então assim, aí, quando eu tava também numa fase aí de mais adolescente, eu pensava isso, falei, poxa, eu acho que eu tenho que saber uma luta se eu tiver no chão, uma luta se eu tiver de pé, né? E eram realmente essas duas que eu iria buscar. Depois meu princípio de vida é outro, etc. Procurei o Aikido, bacana e tal, legal. Tem muita coisa que eu senti lá de derrubar um elefante usando o Ki, com a técnica certa. Você fala, poxa, esse treco funciona, mas não é sempre que você vai fazer, que você vai conseguir. Então eu busco uma coisa dentro do tatame diferente de todo mundo. Já aconteceu isso numa prática real, o que aponta, ele aflora realmente dependendo da situação. Muitos captam, entendem e sentem isso, muitos não. Mas a realidade, galera, é não se meter, sabe? Já comentei aí em outros vídeos que teve alunos de academias aí que levaram facada, sabe? Por sorte voltaram vivos para casa. Um garoto recentemente aí, coitado, foi reagir a um assalto, levou uma facada aqui na direção aqui da barriga, faleceu, coitado.
gritou o nome da mãe lá no vídeo, o pessoal falou, eu nem vi o vídeo. Então assim, a segurança pública, a parte política tá bem complicada, né, no nosso país. Mas de novo, pra você lutador, cara, sai dessa. Porque um cara daquele lá que eu vi a situação, de repente ele não consegue dosar o que faz. Eu lembrei de uma situação de apresentação que existiu, né? Onde o cara também apareceu aí com diploma, falando o que fazia, isso e aquilo, etc. E aí o cara levou um couro lá de um colega no meio da apresentação. Depois ele foi para tentar imobilizar, acabou sendo imobilizado e aí ficou pior. Então é muito difícil. Então eu vejo muita coisa aí também, já pisei muito tatame aí, que a gente respeita a pessoa mais graduada, ela não aguentaria o tranco. Eu também não sei se aguento o tranco tudo assim direto, não. Ninguém é super-homem, ninguém é o Bruce Lee. Né? E o próprio Bruce Lee apanhou pra caramba. Então porque você tá vencendo gente do tatame, você vai pra rua, cara, até mesmo dentro do tatame você pega os caras malucos, é difícil, viu? E só que lá, pra rua lá, eu tô falando tudo isso porque eu tenho uma cena em mente de um menino que brigou com outro aí, por assistir coisas na TV, ele pegou no mata-leão um rapaz e ele apertou tanto, o cara já desmaiadaço, e ele continuando numa dessa de se machucar, de apertar demais e estragar alguma coisa aí pelo aperto, que ele não tinha noção do que ele fazia. E com a cara de eu sou o vencedor, né? Porque é o que a mídia vende, né? A melhor arte, o título, o diploma aí, o troféu e sei lá o que. Só que se o cara tá na rua ali, teve aqui briga de nóia aí na rua, um queria pegar o outro com a faca do outro, ou o cachorro do outro, ou não sei o que. Aí o cara pegou lá, a população filmou até, deu um mata-leão num cara lá, e a galera solta, 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 o cara já tá desmaiado ali. Se não tivesse ninguém ali, fosse numa noite ali, o cara que ameaçou agredir o cachorro dele com faca, ia ter morrido ali. Entendeu? E eu acho que ia ficar por isso mesmo, pra falar a verdade. Então a situação é tensa, cara. Aí às vezes você vai querer buscar a técnica para não machucar a pessoa ou alguma coisa, você nem vai entender que o cara veio tão abrupto e tão real. É complicado. Aí eu vou sair do esquizofrênico, vou falar que é um outro quase que isso. Não, porque o cara tem, sei lá, 2 metros, quase 2 metros. Não, porque eu sou 100% emoção. Pô, um cara gigante, com boa profissão, falando que teve depressão. E não, porque só quem teve sabe, não sei o que. Eu falei, tá. E aí falando que levantou o sócio, entrou, pirou, porque ficou nervoso, batendo no cara, quebrou as costelas, deixou o cara todo roxo. Meu, que não é esse? Não, se meu cachorro, se alguém fizer alguma coisa. Cara, a sociedade tá cada vez mais doida. Nós vamos voltar então a épocas que vai esquecer essa parada de qualquer arte. Vai ser bang bang, quem sacar primeiro. Teve um jiu-jiteiro aí pra bagaçar pra mim e falei, realmente, você pode me dar um pau na rua ali, é verdade. Só que se eu voltar, gastar meu primário aí, como é que faz? Eu peito não é de aço. Então assim, sabe, são coisas que linguajar tolo que a gente tem que falar pra alguém, pra pessoa entender ou prestar atenção no que faz. O cara tem uma faca, ou tem um bagulho tático, ou tem alguma coisa. Não, gente, você tem na tua cozinha, qualquer talher. Bobagem, o cara pode fazer qualquer uma na rua, uma pedra, isso e aquilo. Cara, não se metam nisso. Para com esse pensamento de achar super-homem, porque o recado aqui, ó, do nada que eu vi aquilo, eu falei, cara, eu vou me embora. Tinha mais gente ali, eu já ia pegar na hora se eu estivesse sozinho. Eu falei, pô, irmão, que legal isso e aquilo. Ou quando ele falou de Deus, porque família maçom, família de Deus, eu falei, ótimo, cara, ajuda em Deus ali. Eu já me entreguei pra Jesus, o cara é o cara, foi a prévia que eu falei. E ele falou, mas ó, eu vou pedir licença, mas eu tenho que ir embora, que tá em hora do almoço, aí eu tenho que sair. Eu ia cair fora. Quando eu era moleque, teve um colega meu que ele apanhava pra caramba. Aí ele começou a fazer uma luta, ou isso aqui, eu não sei que o cara mudou. Não, agora eu aprendi a dar um soco e não sei o que, um negócio cocinho pra bater, não sei o que lá, tá legal. E do nada, numa conversa ele já queria, sabe, o cara preso, eu quero fazer isso com o outro. E brigou comigo, e me acertou.
sabe? Aí depois eu fui, eu também, pô, bati nele ali também. Aí foi um negócio pra provar, assim, do nada. Pô, bacana, mas sabe, que coisa tola, de criança. Eu falei, pô, mas pra que isso aí? Na minha época, né, quando a gente brigava, tinha esse negócio, né, você acabava brigando, né? Você apanhava, você voltava, outro voltava, mas sempre ficava por ali. Hoje não tem umas coisas mais perigosas que são essas pra pessoa buscar alguma coisa, uma faca, isso e aquilo. Hoje mudou, de repente uma criança já faz uma loucura dessa. Então, de qualquer forma, não vale a pena você ficar se metendo aí em qualquer treta, qualquer confusão, qualquer coisa. Porque a vida real é diferente, cara. A vida real, até você pensar em ser o cara que, o cara falou que era de jiu-jitsu, você, igual o outro que veio falar pra mim que, pô, porque eu sei, porque ficou com dorzinha de cotovelo, porque viu minha camisa de Aikido, de uma escola que eu dei aula no interior. Quero comparar, quero mostrar que eu sou o cara. Aí, coitado, fez pós-graduação de negócio de força, eu vou falar, essa parada aí vai funcionar pra aula que você dá de musculação, que no Aikido você vai segurar alguém pra valer e o cara sai sem fazer força, vai ter que fazer outra tese. Ou você vai ter que seguir a minha, talvez de primeiro no Brasil, Engenharia de Segurança do Trabalho nas artes marciais, tá aí disponível aí pela internet, né? Então, enfim, o cara, até o tempo dele achar que ele vai imobilizar alguém ou vai fazer alguma coisa, ou sei lá, se o esquizofrênico pirar, o cara vai partir para lugares que você não vai estar acostumado dentro da academia. Então, de repente, aquilo que você acha que você está sendo bom, mas você dá brechas para ter outras partes vulneráveis vitais, você tá ferrado, irmão. Tem um carinha aí também que é um instrutor, ele fala, não sou nada, sou um instrutor. E ele tava mostrando num vídeo aí que eu vi recentemente, um cara que foi treinar exército, alguma coisa assim, e ele falou os princípios certos, né? A briga não tem camaradagem, não tem esperar que você vai achar a técnica X ou Y certinha para ela ser encaixada. A primeira opção que tiver, que der que sobrar, tem vídeo aí meu, aí acho que é no Bruce Lee ultrapassado aí, pra vocês olharem, eu já contei a situação. O cara de Kung Fu, que o cara de Jiu-Jitsu foi lá e falou, tá bom. Já comentei também de um senhor aí da internet que ele falou, poxa, os caras dos Grace estavam querendo invadir um monte de academia pra ficar nessa de testar isso e aquilo. Ele falou, já sei que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que usar meu taekwondo pra matar. E o cara era mais coreanão mesmo, mais punk, talvez ele até conseguisse fazer. Então, enfim, é tudo uma bobagem, cara. Algumas coisas assim, comparativas assim que não valem a pena não, sabe? A gente tem que cair numa realidade aí de que a vida não é assim, né? E outra aí que também a vida é uma só, né? Então a gente num segundo muda tudo. Do nada aparece um cara que vem ali com 3, 4 pessoas falando de cachorro, e o cara me sai falando as coisas, só um desabafo, desculpa aí, todo mundo, entendeu? E todo mundo se afastou, todo mundo foi embora, né? Que não é essa do nada que aparece, entendeu? Então não fiquem nessa não, eu não acho bacana quando você tá em seminários aí, falando do Aikido, mas em específico, os caras pagando sapo, se já quebrou um membro do outro, ou do outro do um, ou sei lá o que, porque eu faço minha técnica, eu faço assim. Eu já vi simples posturas até em treino de armas que você vai na escola mais específica aí, que é a galerinha de Iwama, você vai passar feio. Se você treinar no Kendo como eu treinei, e você vai se ferrar. Então assim, se você segura errado lá, você vai ser desarmado, vão quebrar tua espada no meio e tua técnica de Aikido não vai funcionar. E eu vou repetir, não vai funcionar. Eu não era considerado um dos melhores não, eu não me achava. E aí tinha uns caras do meu lado que falavam, não, pô, você é bom, cara. Aí o sensei queria colocar já pra segundo, terceiro dan. Eu falei, tá louco? Minha ex-namorada lá de dentro, ela falou, ela decorou os negócios todos aqui, sensei, eu esqueci e tal, de Iaido, acho que eram 12 katas, 11, não me lembro, 10. E Seitei Iai, né? E aí eu lembrava acho que os 3, 4, assim.
primeiros. Eu sabia todos, mas eu sempre esquecia, sabe? Depois eu tinha que ver alguém fazendo. Era sistema nervoso de você querer ajudar e às vezes esquecia, querer ser perfeito por gentileza. Às vezes eu não tinha condição financeira para treinar. E por isso que eu também nunca me preocupei com a questão de minha graduação, né? Qual a faixa que eu tenho? A faixa que eu tenho, a preta, eu tive que comprar outra, nem botei para usar ainda, porque minha circunferência aumentou, então não estava encaixando, tinha que pegar outra e alterar a vestimenta, pegar outra peça nova, né? Então, enfim, aí depois você fala, poxa, acertei, meu peso tá ali, se eu tô certinho, aí você deixa, que eu acho bacana, né? Deixar aquela faixa preta para até voltar a ser branca, né? Então, cara, prestem mais atenção, não fiquem julgando não, viu? É um alô de um vídeo assim meio preocupante até. Não fiquem nessa não de querer julgar assim os outros de uma forma, porque é complicado, né, gente? É meio triste aí, a situação pode ser literalmente perigosa, né? Não vale a pena, tá? Tomem muito cuidado, porque às vezes do nada aí, é um vídeo até que fica para encerrar aí, digamos que o ano aí. Hoje é 20/12/25 e foi aí, ó, uma situação com um cara que apareceu do nada e contou uma parada dessa, né? O outro colega que se dizia ser mais normal ou não, sei lá, ou mais civilizado, se não fosse julgar o outro, coitado. O cara não falou que era 100% emoção e de repente podia ser agrediu ali, podia ser um cara nervoso. Ou tem um outro que para lá para literalmente fumar um baseado, uma porcaria de ver isso, pessoas assim em Jardim da Praia, e para com vira-lata, que pode ser uma característica de pitbull, que pode avançar em cima do meu. Eu falo, o que eu vou fazer? Mas também é um cara, outro lá de 2 metros de altura, e eu vou falar de novo, o que eu vou fazer? Não sei se eu vou ser 100% também. Eu não vou me garantir, né? São situações, tá? Eu vou para defesa do meu filhote, mas e aí? Se o cachorro dele pegar o meu lá, vou saber me defender? Um cara aí que saiu, eu tava dando uma correção num animal, e aí veio uma mulher, se intrometeu, atrapalhou a situação. Agora vai falar pra ela sobre questão de agressão ali a cachorro, animal, alguma coisa lá que foi a interpretativa dela, e a dona me disse que eu estava correto. Quando um pitbull atacou de um cara lá, o cara deu um mata-leão no pitbull na hora, que se ele ficasse quieto, o cara ia ser trucidado pelo animal. Então tem coisas que é fogo, né? Acabei de receber um vídeo aqui, o cara pegou no cangote ali e tal e botou os bichos no chão, que brigaram dentro de uma escola ali na hora, já pluf. Entendeu? Então assim, é animal, que o cara falou, tem que mostrar que é um líder da matilha, sabe? Então assim, só que o ser humano não precisa ficar mostrando essa de líder da matilha. Mesmo que você saiba que você pudesse ser um líder na matilha acima do seu sensei, você tem que ter respeito. Mesmo que você pode ser um líder na matilha em cima dos outros na sua arte marcial, ser melhor do que a do outro, ou ter mais opções de situações, você primeiro tem que prestar atenção numa parte real, como eu falei, se ela vai funcionar, que daí o buraco é mais embaixo. Mas por que você não pode colaborar? Aí você vai ter medo? Vai ter medo que a pessoa cresça? Se você colaborar mesmo com o seu próprio sensei, que você achar que ele é inferior a você, a tua escola vai crescer, pô. Você vai ajudar o próprio professor que vai te ajudar e todo mundo cresce. Então, por isso que eu falei, às vezes numa situação de tipo de treino, pegar, segurar e firmar 3 partes separadas. Então, pô, legal, vou gravar um vídeo sobre isso. Então, situações são situações. O que a gente tem que ter é o respeito ao próximo, né? A educação e etc. É a primeira coisa que a gente tem que fazer aí. Tá ok? Então se cuidem, tomem muito cuidado, não entrem em confusão, não inventem o ego acima de tudo, porque outra coisa, as pessoas podem voltar atrás, tá bom? E aí é que o bicho pega, ela pode voltar atrás de você, e aí você vai arrumar mais ainda pra cabeça numa situação mais perigosa ainda, sabe-se lá, o que tá cheio de nego doido nessa vida. Então se eu fico vendo gente aí se metendo, ou fazendo fofoca, ou isso e aquilo, tava acontecendo muita coisa nesses últimos meses. Eu falei, nossa senhora, pessoas que têm cachorro que podem ser mais evoluídas, caramba, você vê cada tipo de ser humano e não aprendem com os animais. Eu comecei a me afastar, entendeu? Então eu falei, eu não quero. Mas é isso que a gente tem que tomar cuidado, tá bom?
Fiquem em paz, se cuidem, fiquem vivos, ensinem, ajudem, colaborem, porque a situação mútua é a melhor coisa que existe. Tomem cuidado, porque o dia de amanhã a gente não sabe, né? Valeu? Bom Natal, bom ano, é isso, é a mensagem doida de final de ano. É isso. Vamos que vamos.